17 de janeiro, nesse mês ainda, conseguiram pegar 2 parentes, um primo meu, o outro parente de comunidade, da aldeia Craveiro e da aldeia Boca da Mata. É fuzil, é tudo aí. Mais de 40 homens fortemente armados aí para atacar o povo Pataxó aí. Está muito forte na mídia, né? E então a gente está passando por esse processo de ataque, muito ataque mesmo. Então a gente está sentindo que a gente está bastante assim, acuado dentro das aldeias, acuado dentro do território, correndo o risco de ser surpreendido com arma de fogo, pistoleiro e miliciano a todo momento, que já foi assassinado 4 indígenas aqui na região do entorno do Monte Pascoal. Supostos índios invadindo inúmeras propriedades. Agora deixa-se um produtor cortar um daquele lá na bala lá que você vai ver o que acontece. Na hora que morreu um bocado, o grande culpado aí, principalmente, são os homens da lei. E a gente está oprimido sem poder sair, porque hoje a visão não é só mais liderança. A visão hoje é qualquer indígena que sair, ou qualquer fora do nosso território, está suscetível a morrer. Então a gente quer a nossa liberdade, sem ter a preocupação de sair e não chegar na aldeia, né? Então a gente tem que ter esse espaço nosso, né, realmente demarcado, nosso território nessa área. Tava lá na minha aldeia fazendo meu ritual, brincando auê para espantar o mal. Demarcando a terra, aí sim, acaba todos os conflitos. Mas enquanto não sair a demarcação, nós vamos continuar perdendo vida. Que o nosso trabalho, nós indígenas, nós estamos trabalhando para salvar vida. Mas infelizmente nós estamos perdendo. Nossa juventude está indo embora. No território como Xatibá, quem matou o parente lá foi a polícia militar. Então, tem uma força-tarefa que se foi criada aqui. Uma força-tarefa, assim que entrou dentro do nosso território, assim que ela voltou para a pista, que ela saiu, mataram os parentes ali. Então, dizendo eles que para apaziguar a situação, como que se apazigua uma situação dessa, largando matar nossos parentes? O CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, divulgou na quarta-feira, 26 de julho, o relatório anual de violência contra os povos indígenas no Brasil. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, durante os 4 anos do governo de Jair Bolsonaro, mais do que sextuplicou os episódios de conflito envolvendo terras indígenas em comparação aos 4 anos anteriores, durante os governos de Dilma Rousseff e de Michel Temer. Já o número de assassinatos de indígenas do mesmo período teve aumento de 83%, passou de 355 casos de 2015 a 2018 para 651 casos durante o governo de Bolsonaro. O tipo de violência que mais cresceu durante o governo de Bolsonaro foi o de conflitos territoriais. No total, foram mais de 407 casos, contra 61 no período de 2015 a 2018. Os números significam um aumento de 567%. O ano de 2022, o último de Bolsonaro como presidente, teve um recorde de 158 registros, ou 1.336% a mais do que no último ano antes do seu mandato, ou seja, 2018, quando ocorreram 11 casos. De acordo com Roberto Liabigotti, um dos conselheiros do CIMI, o crescimento do número de conflitos mostra não só o crescimento das invasões de terra e das ameaças aos indígenas, dados que também aumentaram, mas também o movimento dos povos para tentar se proteger. Diz Liabigotti que os conflitos mostram a resistência dos povos indígenas a esse ambiente que se criou com a antipolítica de Bolsonaro. Conforme eles resistiam às invasões, à negação de seus direitos, às medidas administrativas da FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, na época sob a orientação da gestão de Bolsonaro, eles também passaram a ver o conflito fundiário. É a resposta dos indígenas à violência que foi perpetrada por Jair Bolsonaro. Ele também afirma que devem ser muitos os casos de brigas por território que acabam não sendo registrados e por isso estima que o dado real de conflito deve ser muito maior. Não temos a dimensão do conjunto todo. Se a gente pegasse áreas por áreas, ia detectar números ainda mais amplos, mas esses dados já são suficientes para mostrar essa ofensiva e essa resistência dos povos indígenas, diz o pesquisador. Hoje, o processo que nós estamos passando é que nós não estamos mais aguentando a morosidade da demora da conclusão dos processos fundiários nas terras indígenas Pataxó. Com essa morosidade está vindo a prostituição, a droga, a urbanização, a degradação ambiental, a contaminação e a descaracterização do que é terra indígena pela construção imobiliária. Por não aguentarmos mais todo esse processo violento,
estamos fazendo um processo de autodemarcação, ocupando as áreas degradadas, as áreas que estão na mão irregulares, na mão dos fazendeiros, latifundiários, dentro das terras indígenas. E por causa disso nós estamos sofrendo toda uma represália, ataques. Se a gente não fazer a nossa autodemarcação, governo nenhum não vai vir fazer a demarcação. Porque aí a gente está retomando o nosso território, que é um território tradicional do nosso povo. E a gente não pode entregar o que é nosso na mão dos invasores. Às vezes fala assim, que nós indígenas somos invasores. Nós não somos invasores são eles. Nós só estamos reivindicando o que eles roubaram da gente lá no passado. Então o Pataxó, quando ocupa, ele ocupa porque é dele e porque ele vê a violência com a própria natureza. A poluição nos rios, desmatamento. Então o Pataxó, só quer proteger o nosso território. Sem terra não tem saúde, não tem educação, não tem vida, né? Então nós estamos aqui ocupando esse espaço porque é nosso, porque é o nosso lugar sagrado, é a nossa sobrevivência, a nossa vida. Hoje já vou fazer 71 anos e desde que eu me entendi por gente que é desse jeito. Vou para lá, vem para cá. Nós indígenas, depois que nós perdemos nossas terras, a gente está sendo igualmente uma folha seca tocada pelo vento. Eu gostaria que a justiça tomasse providência. E nós não queremos ser escravo de nenhum fazendeiro. A demarcação da terra indígena Yanomami é uma conquista de um povo que luta pela coletividade, pelo reconhecimento das garantias constitucionais e, acima de tudo, a necessidade de ter a terra demarcada para manter a cultura viva, o território vivo e que a mãe natureza seja protegida. O Estado é que demarca a terra. É ele que protege os povos indígenas. Ele tem essa obrigação, não é um favor que ele nos faz, é obrigação constitucional de assim proceder. O que precisa é uma ação governamental imediata, já, agora, porque a situação está extremamente grave na saúde, nas terras, no meio ambiente e tudo mais. É preciso uma ação imediata do Estado brasileiro aqui dentro.